nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ficai sabendo que a sua destruição está próxima. Então os que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas. Os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se. Os que estiverem no campo, não entrem na cidade, pois esses dias são de vingança, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Infelizes das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá uma grande calamidade na terra e ira contra este povo. Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos infiéis, até que o tempo dos pagãos se complete. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas com o pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então, eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus fala aos homens daquela época e profetiza a destruição de Jerusalém. Ela de fato aconteceu no ano 70, algum tempo depois da morte e ressurreição de Jesus. Ele profetiza para mostrar que aquele tempo passou, ou iria passar. Com isso ele fala sobre o fim. A mensagem de Jesus não serve apenas para os homens daquela época, fazendo uma profecia de acontecimentos futuros mais próximos, mas serve para a vida de todo ser humano, para a humanidade como um todo e para cada um de nós pessoalmente. As coisas tendem para um fim. Não desconhecer o fim é uma grande sabedoria. Por mais que nós levemos a nossa vida ocupados com as nossas coisas e com os nossos planos para viver, não podemos viver como se nunca fôssemos morrer. Não podemos viver obcecados pela recordação da morte, mas também não podemos viver iludidos, embriagados no momento presente como se ele fosse toda a realidade. As coisas tendem para um fim. Um dia nós devemos sair de cena. E a grande questão é como nós fazemos isso. É natural que o fim seja descrito, como aconteceu com Jerusalém, através de imagens que são pavorosas, imagens que nos trazem até um pouco de insegurança e medo. Afinal de contas, as palavras de Jesus são fortes aqui também. Os que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas, os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se, os que estiverem no campo não entrem na cidade. Vai chegar um dia em que nós que caminhamos para um lado, teremos de mudar o rumo da nossa vida. Vai chegar um dia em que nós que nos ocupamos com certas coisas, vamos dever deixar essas coisas. E pode ser que seja antes do que nós pensamos. Cada um tem um dia, para alguns é uma coisa mais imediata, repentina, para outros é uma coisa mais demorada. Eu me recordo dos dias
próximos à morte da minha mãe, quando ela teve notícia e noção do que estava acontecendo, tudo que a gente ia conversar com ela, ela dizia: antes a gente pensava assim, mas agora as coisas mudaram. Quando a gente perguntava sobre alguma coisa, por exemplo, ir à missa, a senhora vai à missa amanhã, vai à missa onde? Aqui na paróquia, lá na minha paróquia, ela dizia: vai depender de como eu estiver no momento. Então ela passou a viver essa realidade próxima. Tudo mudou. Ela dizia: as coisas mudaram. E assim também será conosco, pessoalmente, mas também na nossa vida de sociedade. Nós nos organizamos como se tudo estivesse nas nossas mãos, e não é assim que funciona. Tenham presente o exemplo da pandemia que estamos vivendo, o quanto ela mostrou a nossa fragilidade, a nossa incapacidade de ter a realidade e o futuro nas nossas mãos. Atualmente nós vivemos desta maneira, até com certa insegurança, que até nos preocupa um pouco em relação a algumas pessoas, né? O que vamos planejar? Esperamos que a vacina seja aprovada, que ela possa ser eficaz e que a gente possa retomar rumos que tivemos que deixar, trabalhos, preocupações que tivemos de deixar. Atualmente nós vivemos um pouco mais o dia e o momento presente. Se somos responsáveis, é isso que fazemos. Então, o Evangelho não deixa de nos recordar isso. As afirmações são verdadeiramente e significativamente assim, amedrontantes, posso dizer, nos colocam numa realidade que não é agradável. Infelizes das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias. Jesus também vai dizer isso no mesmo Evangelho de São Lucas, quando ele estava carregando a cruz, ou quando ele estará carregando a cruz, para as mulheres que choravam: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, pois eis que virão dias em que se dirá, de uma maneira diferente, não infelizes as que estão amamentando, mas felizes as estéreis, as entranhas que não conceberam e os seios que não amamentaram. Então começaram a dizer às montanhas: caí sobre nós, e às colinas: cobri-nos, porque se fazem assim com o lenho verde, que não acontecerá com o seco. Então, frases muito fortes. No entanto, o Evangelho não existe para nos apavorar. Ele fala da realidade que pode nos tirar o sossego. Ele diz que Jerusalém será sitiada, que muitos serão mortos à espada, Jerusalém será pisada pelos infiéis, e os homens vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer no mundo, porque as forças do céu serão abaladas. É claro que o fim não é uma realidade cômoda, e o simples pensamento, recordação do fim já nos entristece. No entanto, Jesus fala sobre a vitória do Filho do Homem. Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. E aqui o coração do Evangelho, que é a verdadeira mensagem para cada um de nós. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Apesar de tudo, o fim é visto pelos que têm fé com esperança e com firmeza. Uma vez mais, recordo aqui a memória da minha mãe, quando naqueles momentos finais, realmente próximos da sua morte, e até no momento da morte, ela manteve a firmeza e deu sinais de que estava firme também na fé. Creio que a sua fé foi o sustento naquele momento para ela. E espero que seja também para mim, espero que seja para cada um que verdadeiramente crê em Jesus. O fim verdadeiramente nos entristece,
Mas a nossa fé em Jesus, nos convida a ter esperança, a olhar para o fim, crendo que o fim não é para nós uma destruição, mas que pode ser para nós a libertação que nós todos esperamos, para a qual nós fomos feitos. Chegando ao final do ano, um evangelho como esse nos ajuda a olhar para o fim do ano, não só no desejo de fazer festas, esperamos até que as pessoas sejam responsáveis nesse tempo de pandemia, mas, sobretudo, reavaliando o que nós fizemos neste ano, pensando que se Deus nos dá a graça de um novo ano e de que a nossa vida continue por mais um tempo, que sejamos capazes de viver melhor do que vivemos até aqui. Rezemos. Levantai, ó Deus, o ânimo dos vossos filhos e filhas, para que, aproveitando melhor as vossas graças, obtenham de vossa paternal bondade mais poderosos auxílios. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.